Olá! Hoje no Mundo Político você vai ver o cenário de movimentação partidária no ano eleitoral. Os candidatos, as possíveis alianças e federações, os entraves regionais e o que as pesquisas apontam na disputa presidencial e para o governo do Estado. Eu vou conversar com o cientista político Malco Camargos, ele é diretor do Instituto Ver. E Malco, obrigada por atender o Mundo Político mais uma vez. Sempre bom ter você aqui. Sempre um prazer, Vivian. É muito bom conversar com você e com seus telespectadores. Malco, vamos começar com a pesquisa MDA que saiu hoje, né? Tá quentinha, MDA, CNT, só para a gente entender o que é o cenário que ela está apontando, né? Tirar proveito de que você é um especialista nesse assunto. Falando dos dois candidatos, Lula aparece na estimulada com 42,2%. Ele tem uma oscilação para baixo de 0,6% e o Bolsonaro dá uma crescida, ele cresce 2,5 pontos percentuais. Isso significa que a distância entre eles reduziu 3 pontos. Como é que você viu essa mudança, que a gente vê também a rejeição do Bolsonaro diminuindo? Chama atenção? Esses números chamam atenção? Era de se esperar, sim, um crescimento de Bolsonaro devido à instauração e agora já à disseminação do Auxílio Brasil. Essa é a principal estratégia que Bolsonaro tem para o ano de 2022. Um acesso, então, a um programa de distribuição de renda no qual ele tenta fazer valer chegar, à sua vez, a sua palavra e a sua vontade aos mais pobres. Acontece que o Auxílio Brasil concorre com a inflação. Da mesma maneira que o governo tem dado dinheiro por um lado, a inflação corrói pelo outro. E o grande dilema que o presidente pode viver é gastar parte do seu orçamento nessa distribuição de recurso e a inflação agindo por outro lado, diminuindo o efeito dessa política pública. Agora, algum efeito teve. Bolsonaro cresce um pouco. E muito interessante, não cresce sobre a base de Lula, cresce sobre a base de outros candidatos. Ou seja, a preocupação no momento é maior para a terceira via do que para o ex-presidente Lula. Moro perdeu 2,5 pontos, né? Não só Moro, quando Ciro também fragiliza. Moro já teve o seu boom. Ele teve a sua oportunidade quando construiu o lançamento da sua candidatura, quando ele alcançou mais de 2 dígitos da pesquisa. De lá para cá, Moro tem se mantido em patamares mais baixos, sempre com menos de 10%, colocando então uma distância grande que ele terá que superar para alcançar o lugar de Bolsonaro, que é o que ele quer nessa disputa. Moro não sonha em pegar o lugar de Lula. Ele vê a montanha de Bolsonaro menor, mais fácil de ser escalada e combina mais com o seu eleitorado. Ele busca, então, tirar Bolsonaro no primeiro turno e Lula no segundo. Mas essa missão está muito difícil para o ex-juiz no momento. A queda de rejeição do Bolsonaro, você coloca na conta também da distribuição do Auxílio Brasil? Sem dúvida, é resultado das políticas públicas. Bolsonaro se afastou um pouco das declarações polêmicas. E é interessante, como é que ele demora a perceber isso? Quanto mais quieto, quanto mais gestor Bolsonaro for, melhor para a sua campanha. Mas ele não cansa de querer falar para a sua base. Ele não cansa de querer dar declarações polêmicas, de assumir bandeiras e causas que são menores do que seu eleitorado. Mas é o estilo combativo do presidente. Queiram ou não, vai ser assim de agora até o fim da campanha. Eu acho que um bom exemplo que nós temos é o grupo anti-vacina. Este grupo é muito menor do que os eleitores do Bolsonaro, mas Bolsonaro não cansa de mandar sinais para ele, se aliar a eles. É uma estratégia eleitoralmente que ela fortalece o vínculo com o grupo pequeno, mas não ajuda o presidente a ampliar para outros mercados, que é o que ele necessita no momento. O foco em políticas públicas seria um caminho muito melhor para quem está no exercício do poder. Agora, Malco, que outros elementos podem alterar o cenário da eleição? A gente está vendo aí, em que pese ter essa movimentação que você atribui ao Auxílio Brasil, a gente tem há muitos meses, digamos, um cenário mais ou menos estabelecido, não é? De uma liderança do Lula, seguido do Bolsonaro, com uma vantagem razoável, e um pelotão da considerada terceira via, que poderia de lá sair a terceira via.
O que pode mudar esse cenário? Vamos pensar em alguns elementos como, por exemplo, propaganda, debate, fatos novos, segurança ou insegurança cibernética. Como é que você vê esses elementos aí? Ou se tem outra coisa que você acha que pode trazer mudanças no quadro? A eleição até o momento, desde junho, né, desde quando se consolida a soltura do ex-presidente Lula e ele recupera os seus direitos políticos, a eleição está muito monótona. Os movimentos são muito pequenos, como essa, 3 pontos percentuais, lembrando que a margem de erro dessa pesquisa é de 2 pontos percentuais, ou seja, esse movimento pode ser de apenas 1 ponto na realidade. Então é uma eleição que até o momento foi, de certa forma, enfadonha, sem grandes emoções, com um candidato liderando, um segundo candidato, o atual presidente, com uma distância relativamente alta e uma preocupação para Bolsonaro, a avaliação de governo. Mesmo melhorando um pouquinho nessa última pesquisa, mas Bolsonaro continua tendo mais da metade dos brasileiros achando seu governo ruim ou péssimo. Isso é muito difícil para quem está no exercício do poder. Ninguém conseguiu, nenhum ex-presidente chegou a este momento com a avaliação que o Bolsonaro está e conseguiu virar a eleição nos poucos meses que faltam. Então é preciso um fato novo. E aí está a dificuldade de Bolsonaro, porque a narrativa dele já está colocada. Hoje ele ocupa o espaço de comunicação sozinho. Ele que tem acesso à produção contínua de notícias sobre o seu governo. Ele que pode recorrer ao uso da propaganda de rádio e televisão, dos comunicados através de rádio e televisão. E vai chegar um momento que ele vai compartilhar isso com todos os outros candidatos. E vão chegar novas narrativas. E isso pode dificultar a situação do presidente. Em outras palavras, a estabilidade do cenário já não é positiva para o presidente. E a mudança pode ser ainda pior, porque abre o espaço de comunicação para quem não tem acesso a ela no dia a dia. Você falou do discurso dele, né, do discurso que ele adota e insiste em adotar para um grupo, vamos dizer, o núcleo duro do eleitorado do Bolsonaro. Isso está nessa conta aí, essas recentes provocações que ele fez à Justiça Eleitoral, quando saiu aquele documento grande que foram respostas que o Exército formulou à Justiça Eleitoral, isso foi respondido, a própria Justiça Eleitoral divulgou e Bolsonaro, antes que fosse divulgado, ele disse, ele mais que insinuou, ele disse que tinham ali indicativos de problemas, não é? Fez uma sugestão desse tipo. E o Fachin, no dia da posse, não é? Disse que teremos também pela frente as ameaças ruidosas do populismo autoritário. Enfim, essa fala dele ilustra bem esse episódio, não? Esse tipo de fala? Sem nenhuma dúvida, e combina muito com o que você disse, a segurança ou a insegurança cibernética. Bolsonaro não aprendeu, enquanto foi presidente, enquanto está presidente, da necessidade da transparência e do rigor das fontes na tomada de decisão. Não foi assim com relação à ciência, em relação ao combate à pandemia, não é assim da maneira que ele vê a justiça eleitoral, não é assim que ele vê várias facetas do mundo atual. E essa natureza dele, da descrença, de fazer valer as suas crenças pessoais, estarem na frente do conhecimento científico, do conhecimento técnico especializado, faz com que ele dioturnamente dê sinais do não funcionamento das instituições, do não funcionamento de organismos internacionais, do não funcionamento do nosso sistema judiciário, do não funcionamento das urnas eletrônicas, atendendo então ao desejo de alguns conspiradores que atacam as nossas instituições e que gostam do que Bolsonaro diz. A grande questão é porque essa narrativa está ficando reduzida. Não cabe mais aos brasileiros pensarem sobre isso. O brasileiro hoje pensa na fome, pensa no desemprego, pensa na incerteza do amanhã. E isso que Bolsonaro precisará haver na campanha. Ele precisará explicar ao eleitorado o que ele fez para promover o bem-estar social e a segurança daqueles que precisam muito de políticas públicas hoje. E um risco que Bolsonaro corre. Ao olhar para o passado, ao acusar o passado por todas as mazelas do seu governo, como ele faz, acusando o PT ou outros governos, ele corre o risco do cidadão comparar como era a vida com o PSDB ou com o PT na presidência, comparado com como é a vida com Bolsonaro. E o resultado pode ser muito desfavorável ao atual presidente. E Lula?
Lula também tem desafios grandes a enfrentar, não é? Tem aí, inclusive, essa redução entre ele e Bolsonaro. Que desafios você considera que são mais significativos e como é que está sendo o desempenho dele nesse momento? Lula, então, tem dois grandes desafios, né? Ele tem uma sombra do governo Dilma, que ele foi o grande responsável pela eleição da Dilma, e é, de certa forma, acusado pelo fracasso, principalmente do final do governo Dilma, entre 2014 e 2016, até chegar ao seu impeachment. Então, Lula vai ser responsabilizado por isso. E Lula tem também as questões judiciais. Dele menos, mas as do PT ainda continuam. Então, Lula vai ter que, na eleição, mostrar que a conta dele já foi paga ou que ela não deveria ter sido cobrada. E vai ter também que sacrificar algumas peças que foram fundamentais na estruturação da sua narrativa e que agora não podem estar mais junto com ele. Ele fez bem, por exemplo, em falar que a Dilma não irá participar do seu governo. Ele se afasta dela, afasta da necessidade do que ela vem dizendo, da importância de não estar junto com ela neste momento. Ele critica não a honestidade dela, não a sua capacidade econômica ou de tomar decisão, mas critica a sua capacidade política e diz que ela não fará parte do seu governo. Da mesma maneira, ele tem dito que certos problemas são de alguns membros do seu partido e não dele mesmo. E conta com uma nova narrativa, o que foi a inocência, né, a anulação dos processos por parte da justiça, dá para ele a narrativa que o que aconteceu com ele foi vítima de perseguição ou de uma injustiça que não caberia ter acontecido. Essa é a narrativa que o Lula tentará colocar nesta eleição. Uhum. E as articulações e a tentativa de formação de federação ou de estabelecer alianças num contexto em que Bolsonaro hoje tem sustentado por um grande número de deputados que compõem o Centrão, não é? E a gente sabe o quanto esses deputados são fortes regionalmente e estão muito sustentados com um orçamento grande, não é? Suas campanhas vão estar por conta de fundo partidário, fundo eleitoral e tal. Como é que você vê esse aspecto como o desafio para Lula? Esse desafio é interessante porque ele perpassa os três grandes grupos, né? Digamos assim. De um lado, o grupo do Lula, né? Que já vem com uma força do PT e estar no PT já o garante como um ator competitivo no processo, porque ele terá acesso a um tempo de televisão e também a uma grande quinhão do fundo partidário. De outro lado, Bolsonaro, ao migrar para o PL, também garantiu isso. A dúvida que fica é porque há, de um lado, o Aliança Brasil, né, que juntou dois grandes partidos e também tem acesso a um grande tempo de TV e a fundo partidário, somado ao PSL, que também é um outro partido que, a partir do sucesso de Bolsonaro, virou um protagonista para a eleição de 2022. A dúvida que fica, então, é como esses dois grupos vão se articular. E se a entrada deles numa eventual direção de uma terceira via, se esse recurso e esse tempo de TV pode fazer a diferença. Até muito pouco tempo atrás, Vivian, nós podíamos ter a certeza que um candidato que constrói uma boa aliança, que tem acesso a um grande tempo de TV e que tem acesso a recursos da capital para fazer sua campanha, tem mais chance do que outros numa disputa eleitoral. Mas 2018 não foi assim. Bolsonaro ganhou a eleição contra candidatos que tinham todo feito para casa da construção da boa aliança. E agora, em 2022, como será? Bolsonaro vai ter um espaço de narrativa, tem tempo de TV, tem dinheiro e tem como ocupar bem o horário de propaganda eleitoral de rádio e televisão. Lula também tem uma narrativa e a possibilidade de ocupar bem esse horário. A terceira via vai conseguir ser vista, ser percebida num cenário de tanta polarização. Esse é o desafio de quem quer nenhum nem outro. Uhum. PSDB e MDB, que foram forças tão importantes no passado e em alguma medida o MDB é um partido ainda regionalmente muito forte, não é? Ele tem lideranças importantes nos estados. O PSDB tem, no mínimo, o governo de São Paulo, não é? Mas eles... como é que você vê enfim, esses partidos nessa eleição de 2022? O que a gente pode esperar? Eles são partidos, inclusive, que estão
na busca ou em negociações por federação partidária, buscando fortalecimento. Eles fazem parte daqueles partidos que buscam o chamado do eleitor nem, que não quer nem Lula, nem Bolsonaro. O problema é que o PSDB e o MDB ocupam também o espaço de que um eleitor já rejeitou em tempos muito próximos. Então, tanto Dória quanto Simone Tebet, Dória mais ainda, esse problema pega mais a ele, tem pouca empatia com o eleitorado brasileiro e ainda carrega uma sigla que vem com algum desgaste de eleições recentes por significar algo que o eleitor também já não queria mais. O MDB vem trazendo uma nova alternativa, mais uma mulher, alguém novo na política, o eleitorado conhece pouco, que pode sim surpreender neste processo. Então Dória já é conhecido e já é pouco querido pelo eleitorado. Simone Tebet é pouco conhecida e pode fazer valer a sua simpatia, a sua capacidade administrativa e a força do seu partido. Mas, ao que tudo indica, este espaço hoje está bem fechado. E é muito difícil que eles vão para o lado de Moro ou para o lado de Ciro. Então nós teremos pelo menos 3 grandes candidatos que buscam esse eleitor nem. E são 3 candidatos que vão dividir esse eleitorado. E a dificuldade é exatamente a união deles todos em prol de uma única causa. A causa deveria ser nem Lula, nem Bolsonaro, independente de quem seja. O problema é que esses atores também têm problemas e não conseguem trazer para si a insatisfação do eleitorado. Não tem uma grande novidade. Tal como teve aqui em Minas, quando o Zema entrou, olha, esse aqui é diferente do PT e do PSDB. Então vamos apostar nesse jovem empresário que está chegando aqui. Na eleição presidencial, esse nome não surgiu e, ao que tudo indica, não deve surgir de agora até o dia 2 de outubro. E o PSD, hein? A candidatura do Rodrigo Pacheco está enterrada? Eduardo Leite pode ir, que é do PSDB, né? O governador do Rio Grande do Sul, pode ir para o partido. O que Gilberto Kassab, que é o presidente do partido, quer com esses movimentos? Ele diz assim, não, apoiar o PT é até possível no primeiro turno. Enfim, tem aí uma salada de possibilidades que ele vem apresentando, não é? Entre as diversas possibilidades, seja disputar a candidatura, seja apoiar alguém, uma coisa é certa: o PSD estará governando junto com quem vencer. Seja Bolsonaro, seja Lula, seja terceira via, Kassab dará conta de fazer uma costura política mantendo o protagonismo do partido. Talvez não como ele queria, sendo o principal executor das políticas públicas, mas participar delas, não tenha dúvidas, Kassab vai conseguir colocar o PSD dentro da estrutura de poder, como sempre fez nos bastidores da política e continuará fazendo na política brasileira. Você mencionou aí o governador Romeu Zema, vamos falar um pouquinho desse cenário para a eleição de governador? As pesquisas apontam aí uma vantagem de Zema acima de 20 pontos percentuais, acima de 20%, desculpe, sobre Calil, com chance, Alexandre Calil, prefeito de Belo Horizonte, né, com chance de vitória em primeiro turno. O que torna Zema tão resistente, porque há muito tempo, apesar as pesquisas aqui não terem o mesmo volume das pesquisas em nível nacional, o que a gente tem visto nas pesquisas que surgem é que ele tem essa ampla vantagem e tem se mantido seguro ali na frente. Até onde vai isso? A grande dúvida do governo Zema ele tinha que responder 2 perguntas. Como que você avalia o trabalho do atual governador Romeu Zema? E o eleitor avaliava ótimo ou bom, às vezes regular positivo, mas uma boa vontade com o eleitor. E quando perguntava, logo em seguida, por quê, o eleitor tinha dificuldade. Agora, Zema conseguiu, nos últimos 12 meses, dar motivos para a avaliação positiva. A entrega de algumas obras estruturais, por exemplo, essa briga no entorno de Belo Horizonte sobre o anel rodoviário, o novo rodoanel, é um exemplo de uma marca que Romeu Zema pode deixar na sua administração. E por isso enfrenta também questões políticas nessa obra. Mas Zema conseguiu, nos últimos tempos, justificar a sua avaliação. E ao fazer isso, coloca a eleição num novo cenário. Um cenário que ela tende para continuidade. E cabe, então, àqueles que são da oposição, àqueles que não são do grupo do Romeu Zema, fazer surgir em Minas o que não tem hoje, um desejo de mudança.
E essa é a dificuldade de Alexandre Calil. Ele está disputando uma eleição quando sendo oposição, quando sendo mudança, quando as pessoas querem continuidade. Porque, afinal, tem percebido que o governo Zema tem crescido com o passar do tempo. E, para muitos eleitores, então, estender o tempo de Zema na administração pode ser um resultado positivo para o estado de Minas. E Calil implica uma ruptura, uma mudança. E o desafio, então, é fazer valer que essa mudança valha a pena. Hoje, Calil tinha que estar mais bem posicionado do que está hoje. Não basta vencer do Zema na região metropolitana de Belo Horizonte. Era necessário que Calil fosse mais percebido, mais conhecido, mais reconhecido em todo o estado. Mas, por problemas pessoais, na sua relação com alguns secretários, por problema na relação com o legislativo, acabou que o prefeito ficou mais dentro das suas cercanias, mais difícil de fazer política e tem perdido um tempo precioso. Agora, pode contar com um cenário externo, pode contar com uma federalização da campanha. Como assim? Calil pode surfar, às vezes, na liderança de Lula e tentando julgar Bolsonaro, Zema, colado com Bolsonaro, como foi em 2018, e que Zema tenta se afastar agora em 2022. Essa é uma alternativa bem incrível para esta eleição, uma tentativa de federalização. Cabe saber se os mineiros querão discutir na eleição do governo de Minas o que se debate na política nacional. Há, inclusive, assim, já uma história de que há um alinhamento eleitoral, alinhamentos locais, né, relacionando Lula e Zema, né, assim, apoios que se somam, que se somarão na eleição, Lula e Zema juntos, ou Bolsonaro e Zema, tem juntam umas palavrinhas assim, que nem tinha o Lulécio. Mas você foi em cima da questão. Você foi em cima da questão. Porque quando junta duas palavrinhas, é porque é contra o natural. Então, o natural seria, por exemplo, o eleitor de Lula votar em Calil, o eleitor de Bolsonaro votar em Zema. Então, essa seria a dobradinha natural da política. Mas as palavrinhas são criadas quando o eleitor não segue as recomendações dos grupos políticos. Então, tem grande chance de Minas virar um Luzema, ou seja, vota em Lula e vota em Zema. Então, isso pode fragilizar a estratégia de Calil de federalizar as eleições. Agora, hoje, os servidores das forças de segurança foram para as ruas da capital reivindicando uma recomposição que tinha sido aprovada em 2019, houve uma discussão lá que foi judicializada, enfim, só saiu uma primeira parcela e eles estão reclamando o resto das parcelas. O governador, por sua vez, colocou aí uma condição para dar esse aumento, que passe na Assembleia Legislativa o regime de recuperação fiscal, que é objeto de disputa desde 2019 com o governo do Estado. O governo do Estado é sabido, o governador é sabido que ele tem dificuldades nas relações com o Legislativo. E aí isso pode ser um problema para o Zema ali na frente, a continuar essa disputa em torno de recomposição salarial com as forças de segurança, que são tão numerosas, né, entre o eleitorado? São numerosas e são ameaçadoras nas suas circunstâncias, né? O volume de homens juntos, o que já gera uma certa irracionalidade, com a possibilidade de portar armas e sem ter quem os controle, deixa sim uma insegurança institucional muito grande. Isso pode gerar também um movimento de outros grupos que também buscam pela recomposição salarial. Professores, funcionários de limpeza, etc., da administração pública, da burocracia pública, também padecem do mesmo problema. Zema foi hábil, de certa forma, ao trazer a pressão para o Legislativo. Ele trouxe para a Assembleia a garantia da reposição de 10%, ou seja, da inflação do ano passado, condicionando a aprovação da lei da justiça fiscal. É bom dizer, o projeto não foi apreciado, ele nem entrou em pauta. Então, não basta pressionar o presidente para que o projeto seja apreciado. É também necessário convencer os demais parlamentares, os 77 parlamentares, da importância disso. E esse diálogo deveria estar sendo feito de maneira mais próxima pelo governo e não está.
Não basta jogar a bomba e esperar para ver como ela será desarmada. É necessário, na política, um diálogo, que os estrategistas conversem. Qual é a melhor maneira de desarmar a bomba e o caminho seja seguido até então. E para isso, Vivian, é algo que tem faltado muito na política mineira e também na nacional. O respeito aos pares, a capacidade de diálogo, o interesse público acima do interesse de grupos políticos. E por que não dizer a valorização do outro poder? Seja o executivo valorizando o legislativo, seja o legislativo reconhecendo a importância do executivo. O cenário de polarização não está só nos partidos políticos, mas está também na disputa entre os poderes. E isso tem feito muito mal para a política brasileira e também da de Minas neste momento. Só lembrando aqui no finalzinho da nossa conversa que nós estamos aí nos aproximando da abertura da janela partidária e essa nossa conversa, inclusive, é muito motivada por isso, porque a movimentação é intensa justamente porque surge aí agora no início de março uma janela partidária que vai durar um mês, que dá oportunidade para que quem tem mandato mude de partido, não é? E possa fazer outras composições, outros arranjos, e os próprios partidos também estão em negociação pelas federações partidárias. O que você acha desse momento aí que pode mudar esse jogo todo? Você acha que ele está sendo bem conduzido? Essas federações têm alguma chance? É uma aberração, é um crime. Agora, antes das coligações, era um crime contra o eleitor, porque ele fazia a sua escolha de votar em determinado partido e acabava contribuindo para eleger um candidato de um outro partido completamente diferente. As federações é um crime também contra os políticos, principalmente pensando que elas vêm de uma estrutura nacional para uma estrutura local. E os partidos são muito diferentes. O PDT daqui de Minas é muito diferente do PDT do Rio. E uma eventual federação do PDT conduzida por cima faz com que os dois partidos sejam tratados da mesma maneira, de Minas e do Rio. E isso tem que ser levado em conta. E a grande questão é a questão temporal. Os atores políticos vão se mover localmente nessa janela e depois as federações serão realizadas. Ou seja, tudo pode mudar com o passar do tempo. Então hoje, um parlamentar com mandato tem uma escolha política, ele não faz a menor ideia de qual será o seu futuro depois das federações. Então eles estão pagando um preço que o eleitor pagava na eleição passada, quando tinha as coligações, onde ele contribuía para eleger um candidato que não tinha nada a ver com a escolha pessoal dele. Só para quem está assistindo e não está acompanhando essa mudança de datas aí, as federações podem ser, esses acordos podem ser selados até maio, não é? Exatamente. E a janela partidária só vai até princípio de abril, correto? Isso mesmo. Então, o tempo da federação foi depois do tempo da política, o que muda o jogo, o que muda a escolha. Assim como acontecia com as coligações, por isso a analogia. Malco, muitíssimo obrigada pela participação, sempre tão boa, eu gosto tanto de falar com você, foi ótimo. Sempre um prazer, Vivian, obrigado. Sucesso aí para o seu programa, para os seus telespectadores. Eu conversei com o cientista político Malco Camargo sobre a movimentação político-partidária a essa altura do ano eleitoral. A gente fica por aqui, obrigada pela companhia e até a próxima.